Greve no Sisema. É disso que a gente vai falar hoje. Vem comigo, vamos entender os impactos e os problemas que a gente está vivendo. No dia 1º de setembro, começou a greve dos servidores do Sisema, do Sistema Estadual de Meio Ambiente aqui em Minas Gerais. Dentre esse movimento, que já é a segunda vez que acontece num horizonte de 10 anos, né? Pelo que eu estou lembrando aqui, foi o em 2016 que eles fizeram alguns acordos e agora vem novamente uma greve geral parando tudo, que impacta diretamente nos processos de outorga, licenciamento, processo de desmate, outorgas coletivas, estudos de regionalização de vazão, nova evolução técnica que estava para chegar para a gente no que tange a sazonalidade, como por exemplo, dentre outras questões ao longo do estado, por exemplo, como fiscalização de barragem, fiscalização de empreendimentos, tudo isso está parado, sofrendo um impacto violentíssimo. E a gente hoje, nesse vídeo, vou tentar explicar para vocês os motivos e tentar entrar um pouquinho no mérito do que pode ser feito pelo Estado de Minas Gerais para a gente não ter mais isso. Porque nós, consultores, nós, sociedades, acabamos sofrendo muito com essa história. Dentre as reivindicações do Sindicato dos Servidores da Secretaria Estadual de Meio Ambiente está a recomposição de perdas inflacionárias dos salários, que já acumulam 85% do valor do salário, ou seja, eles já têm muitos anos que não tem ajuste do salário em relação à inflação, o que deixou um salário de R$3.000 há 10 anos atrás é o mesmo, continua sendo R$3.000 e poucos, o que dá uma diferença inflacionária gigantesca, né? O que você comprou com R$3.000 no passado, hoje você não compra mais nada. Então, além disso, eles clamam por ter mais concurso público para recompor as vagas, né? Existem mais de 400 vagas na Secretaria Estadual de Meio Ambiente que estão dispostas, né? Precisando de gente para recompor e não existe concurso. Da mesma forma que eles exigem, né? Estão pedindo o adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade para os cargos, principalmente de fiscalização, né? Imagine só você trabalhar e não ter a periculosidade do seu cargo sendo remunerada no seu salário, né? Então isso aí precisa ser realmente observado pelo Estado e também eles pedem para assegurar para as funções de fiscal, função de vistoria, ter viaturas, né? Ter frota suficiente para fazer esse serviço. Então sempre são as mesmas reivindicações que foram constadas no acordo judicial de 2016. Então, eles vieram aqui no meu escritório para a gente fazer uma reunião, para a gente entender, né? Eu sou presidente do comitê de bacia, sou consultor, tem muita gente que me pergunta o que está acontecendo, então eles decidiram vir aqui no escritório e é por isso que eu trouxe esse tema para vocês. Porque realmente a demanda deles é legítima e eles explicaram que desde 2016 foi feito um acordo judicial e que não vem sendo cumprido pelo Estado em momento nenhum. E é por isso que o sindicato decidiu parar tudo. Bom, vamos lá, tentar explicar e entender um pouco melhor sobre isso. Primeiro, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que eu dou total apoio aos servidores, né? Esse vídeo eu espero que ele circule bastante e os servidores realmente tem essa necessidade de ser atendido nesse momento e não é à toa, né? Como eu comentei com vocês, o salário de 10 anos atrás ele não pode continuar sendo o mesmo até agora. Ele precisa ter esse ajuste de valor conforme a inflação, uma vez que você não compra as mesmas coisas que você comprava no passado. Então acaba que esse colaborador ele está se sentindo, e eu pude verificar isso na conversa com eles, que eles estão se sentindo desvalorizados. E eu acho que isso precisa ser observado. Então, eu, Tobias, quero aqui externar o meu total apoio aos servidores que realmente têm um pleito relevante que precisa ser atendido pelo Estado de Minas Gerais. Importante dizer que essas solicitações, que tudo que eles estão colocando no manifesto do sindicato, são as mesmas coisas que vêm sendo ditas desde 2016. Então, imagine você, um sindicato faz um acordo na justiça e desde 2016 nada é feito. Não tem concurso, não tem vagas sendo ocupadas, não tem viatura, não tem estrutura. Então isso aí é um ponto que realmente precisa ter alguma medida drástica para isso mudar, para essa realidade mudar, né? E é importante a gente colocar que no estado de Minas Gerais existem várias secretarias que arrecadam e que destinam o dinheiro. Para quem não conhece, existe uma lei orçamentária anual. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente é a segunda maior arrecadadora. Só perde para a Fazenda. Fazenda é aquela que emite impostos para serem pagos.
Então, obviamente que essa vai ser a maior fonte de arrecadação do Estado. E a segunda é a SEMAD, a Secretaria do Meio Ambiente, que, por sua vez, na linha de ordenamento de despesa, na linha de gastar o dinheiro, ela está lá para 10º lugar. Então, acaba que não consegue ter uma proporcionalidade no que se arrecada e no que se aplica. Então, com isso, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente ela tem grande arrecadação e pouco empenho financeiro, o que reflete em pouca estrutura, ruim salário, plano de carreira ruim, não tem concurso, não tem viatura, não tem uma série de coisas. E lembrando que muitas das sedes que a Secretaria ocupa, elas já são estruturas muito antigas do Estado que não se paga aluguel, não faz manutenção nem nada. Ainda, destacar, né, que como eu comentei, eu fiz uma reunião com esses servidores para a gente entender o que estava acontecendo e eles pedirem apoio para a gente. E aí, nessa reunião, eu fiz um acordo com eles que eu faria essas manifestações, traria publicidade para isso tudo. E da mesma forma, eu iria pautar no Comitê de Bacias para a gente emitir moção de apoio a esse movimento grevista e pedindo providências por parte do Estado de Minas Gerais, juntamente da Assembleia Legislativa de Minas, que é quem aprova o orçamento. Fizemos isso. O Movimento Verde, junto do Comitê de Bacias do Paracatu e Urucuia, do CBH Paracatu e Urucuia, nós fizemos uma moção em apoio aos servidores e pedindo providências do Estado de Minas Gerais, do governo de Minas, para com a Assembleia Legislativa para que pudessem atender os pleitos dos servidores. E aí a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, juntamente da sua Subsecretaria de Relações Institucionais, nos respondeu dizendo que está fazendo possível para dar as tratativas necessárias com o sindicato e ainda colocou que foi um avanço conseguir uma emenda na Constituição Mineira, incluindo o CISEMA, na verdade, no rol de órgãos de segurança pública. O que isso significa? Que tem algumas linhas orçamentárias prioritárias e isso, na minha visão, foi um avanço, foi uma conquista, mas ainda muito distante do que os servidores querem, tá? Então, passando agora para uma visão pessoal do que eu estou vendo dessa situação, eu quero destacar primeiro a importância do CISEMA. O CISEMA, ele é quem concede todas as autorizações de funcionamento, desde pequenos produtores a grandes produtores rurais, outorgas da menor outorga possível às maiores outorgas, gerencia todas as áreas complexas do Estado, áreas que estão contaminadas, áreas que estão sob conflito pelo uso de água, áreas que estão em conflito de água subterrânea, dentre várias outras coisas que o Sistema Estadual de Meio Ambiente gerencia, incluindo comitês de bacias, fundos como o FIDRO. Então eu acho que fica notório a necessidade dos governos, dos políticos, darem importância para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Não só quando acontece um desastre, mas também quando acontece essa necessidade de planejamento de ações e subsidiar a Secretaria com profissionais, equipamentos, equipe, veículos, para a gente poder realmente montar uma Secretaria forte e operante no Estado. E aí, ainda assim, é importante destacar que nós temos, além dessas funções de publicar licenças, publicar atos autorizativos, nós temos algumas ações estratégicas. Por exemplo, eu digo sempre que nós temos que atuar num planejamento da demanda. Não somente pensar na água que tem no córrego, nós temos que pensar nas regiões que estão crescendo, desenvolvendo e que querem desenvolver, para a gente pensar estrategicamente junto do Estado, quais ações podem ser construídas. E quando a gente tem uma greve dessa, ou a falta de estrutura de uma secretaria como essa, a gente não consegue avançar com nenhuma medida estratégica. A gente fica sempre apagando fogo, vivendo o que a gente pode fazer nesse momento. Então, fica notório, né? Na minha visão pessoal, fica notório que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ela é importante. Ela tem grande relevância no estado de Minas, mas infelizmente, por falta de orçamento, por falta desse entendimento dos políticos, a gente não tem uma secretaria decente. Hoje nós temos, como secretária do Meio Ambiente do estado de Minas, a Marília Carvalho, que é uma grande amiga, uma pessoa super capaz, com uma formação curricular fantástica,
Só que, infelizmente, quem está pilotando o Estado não está vendo a importância, não está vendo a necessidade de construir, de fortalecer uma secretaria como a do meio ambiente, né? Então, eu acho que a gente precisa mudar essa dinâmica, tentar mudar essa chave um pouco dentro da cabeça do governador, de quem vai assumir a ponta agora em 2026, né? Alguns problemas que a gente tem com a greve, né? Aí eu quero listar para vocês alguns dos problemas, mas a greve ela se espalha e cria um efeito dominó gigantesco, né? Mas vamos lá para alguns dos problemas que a gente tem. Aqui no nosso escritório, nós temos algumas licenças que estão simplesmente paradas, licenças pequenas, licença de empreendimento classe 2, que não tem impacto ambiental quase que nenhum, muito pequeno mesmo, muito pontual o impacto ali naquele ponto, e está parado. Não tem retorno do órgão ambiental, foi feito o protocolo, o processo está lá, mas está parado. Sem resposta, sem ninguém para a gente conversar, nós consultores, a gente fica sempre numa posição muito desfavorável, porque a gente nós temos uma relação contratual com o nosso cliente, fizemos a nossa parte, atendemos as pendências, mas a licença segue parada, né? Pagamos a taxa, está tudo certo, mas está parado. E não tem o que fazer, não tem a quem recorrer. Da mesma forma, nós temos processo de desmate parado também. Eu tenho um processo de desmate aqui que ele tem menos de 1 hectare só para extração de cascalho, para arrumar as estradas do empreendimento agora no período chuvoso. Esse processo já tem 1 ano, já fez aniversário, e o órgão ambiental, antes da greve, não conseguiu analisar, e agora veio a greve, agora que não vai analisar mesmo. Já foi paga taxa de fomento, taxa de reposição florestal, taxa de análise, tudo, já pagou tudo. Infelizmente, segue parado e não tem horizonte para resolver. Além disso, nós temos portarias de outorgas que estão paradas, tem portaria que já está vencendo, já está muito próximo do vencimento agora, novembro está vencendo, e nós já fizemos o protocolo dessa outorga para renovar essa portaria, segue sem a formalização. E aí, para quem não entende, só para destacar, nós temos um primeiro protocolo que você faz, o órgão ambiental confere tudo, te devolve, se você tem que pagar alguma taxa complementar, manda para você, você paga, aí sim você devolve para o órgão ambiental esses comprovantes de pagamento e aí é emitida a formalização do seu processo. Somente com a formalização do seu processo que você tem de fato a garantia de que sua outorga está vigente, mesmo ela vencida. Que dentro da legislação, se você fizer essa formalização antes do vencimento, ela está automaticamente renovada. Então, enquanto não sai essa formalização nossa, nós estamos totalmente na insegurança jurídica. O que acontecer se a greve não voltar a funcionar, né? Se os funcionários não voltarem a analisar o processo e formalizar esse processo, os usuários vão entrar na irregularidade. E essa turma já está todo mundo outorgado, instalado, operando, não tem jeito de falar, não opera. Infelizmente, essa é a realidade. Tem outras portarias coletivas de poços que já estão vencidas, começaram a vencer em agosto e algumas outras em setembro. Essas portarias já venceram. Também, sobre a justificativa da greve, não foram republicadas as portarias provisórias que foi acordada em reunião aqui em Paracatu. Então, sempre foi dito aquele argumento, estão sendo finalizados para publicação. E no final das contas, nada aconteceu até agora. Outro impacto, um problema sério que nós temos aqui na região, que mudou a metodologia de análise de outorga aqui. Eu até fiz um vídeo anterior para falar da sazonalidade, que a outorga sazonal ela vai considerar agora uma vazão de referência por mês. E com a greve, o órgão ambiental falou que iria publicar um novo normativo, portarias explicando como que ia funcionar. No final das contas, o órgão ambiental não fez isso. Nós ficamos aguardando, porque nós vamos fazer o quê? Nós não temos o que fazer. Nós consultores, nós usuário, nós temos que esperar realmente o órgão ambiental resolver como é que vai acontecer esse processo. No final das contas, o órgão ambiental não conseguiu publicar esse normativo, veio a greve e esse normativo para dizer como é que vai ser a outorga sazonal também está parado. Nós já temos a sazonalidade projetada no IDS-ZEMA, nós já temos as vazões de referência,
projetadas para serem usadas no novo processo de outorga, mas infelizmente nós não sabemos como que a gente vai resolver, como que a gente vai tocar o processo de outorga, sendo que o IGAM deveria ter publicado isso já há muito tempo. Então, portanto, em razão da greve, nós estamos sem esse normativo. E da mesma forma, nós temos aí a análise de outorgas paradas. Nós temos uma série de outorgas que eram para ser analisados com uma celeridade muito maior e até hoje nada, está tudo parado. E isso traz novamente mais uma insegurança, porque muitas vezes você fez um processo de outorga, vou dar o exemplo de outorgas coletivas, um processo de retificação de outorga coletiva, teve um amplo debate dentro da CGL, teve uma ampla discussão se vai dar, quantos hectares que vai dar para cada um. Nessa discussão que você faz, você cria uma expectativa com o usuário. E a partir daquele momento, muitos usuários eles já começam a correr atrás de orçamento de pivô, começam já a avançar, pensando que aquela discussão que foi feita na CGL foi um grande avanço, e que na verdade é um grande avanço. Porém, em razão da greve, o processo não está sendo analisado, está parado lá. E aí a gente fica naquela, a gente vai seguir qual regra? Pode seguir a regra do estudo ou pode... O que a gente vai fazer? Traz toda essa insegurança e o usuário fica cada vez mais frustrado, mais indignado com o Estado e traz a séria chance de alguns usuários implantarem os seus empreendimentos mesmo sem autorização, porque gerou aquela expectativa e aí vira um novo problema pela frente. Então, esses são alguns dos problemas e que isso tudo corrobora para a irregularidade. Né? Então, assim, a chance da gente ter um problema no futuro, como eu comentei com vocês, tem portarias que venceram. Então, se for uma polícia lá vistoriar esse empreendimento, vai multar o empreendimento porque ele não tem outorga vigente, só que não tem outorga vigente em razão de uma ação do Estado. Então, veja como que isso é complexo, sabe? E aí a gente entra nessa lição, nessa dinâmica de que o usuário começou a criar expectativa, talvez já comprou o pivô, talvez começou a instalar e o processo segue parado. Então eu acho que isso tem que ser o mais rápido possível consertado pelo Estado. E aí empreendimentos que já precisam operar, às vezes está dependendo da licença só para realmente conseguir uma autorização de um alvará para emitir uma nota fiscal, mas o empreendimento, muitas vezes, ele precisa operar para construir uma estrada. Nós temos um caso aqui desse no escritório, que o empreendimento ele precisa trabalhar no asfaltamento da BR-040. Só tem essa usina aqui em Paracatu para funcionar. Só tem essa. É utilidade pública, construção de estrada, mas o Estado não consegue dar devolutiva sobre licença, se sai, se não sai. No final das contas, o empreendedor não aguarda, porque é urgente, é emergência. Então ele acaba iniciando a sua operação sem autorização formal do órgão ambiental e aí sim a gente entra numa outra esfera que traz mais insegurança ainda para o usuário que está na ponta, para o empreendedor que está na ponta. Nós, como consultorias, ficamos no meio do caminho também, né? Mas a gente fica naquela, fala, ó, a orientação que eu tenho que te dar é não opere sem licença. Mas você tem uma emergência dessa, eu não posso entrar no aspecto de, ó, você vai tomar prejuízo de 1 milhão ou vai aguardar a boa vontade do órgão ambiental em publicar a sua licença, né? Então aí fica realmente na discricionariedade do empreendedor, do empresário, para ele tomar a decisão se ele corre o risco ou não, né? E aí, cara, quando a gente, olhando no aspecto geral, é importante a gente levar em consideração de que tudo isso está acontecendo responsabilidade do Estado. Algumas pessoas que eu conversei falaram assim, mas servidor, desculpa a palavra, a servidor é foda. Não é o servidor. O servidor, quando ele é concursado, ele vira refém de um emprego. Se esse emprego começa a não pagar o salário que deve, não dar estrutura, trazer insegurança, trazer falta de equipe, sobrecarga, se você trabalhasse num cargo privado, você pedia conta e ia para outra empresa. Mas quando aquele cara é servidor concursado, ele fica naquela entre abrir mão da carreira de servidor ou se ele pede afastamento, o que ele faz? Então, eu preciso dizer que eu entendo perfeitamente o posicionamento dos servidores do Cisema. Porém, nós precisamos manter a pressão política em cima do governo de Minas para que o governo resolva esse problema. E aí eu preciso deixar claro também que não é culpa do diretor-geral do IGAM, não é culpa da secretária estadual de Meio Ambiente, não é culpa de nenhum outro secretariado.
isso é culpa da grande estrutura política que nós temos em todos os estados, que impede que a gente coloque dinheiro onde realmente precisa. Digo isso porque, por exemplo, quando eu comentei com vocês das linhas de aplicação financeira da Lei Orçamentária de Minas Gerais, a esfera, o ponto que mais pega dinheiro de Minas é a Assembleia de Minas. Nós temos a Secretaria de Governo, nossa segunda linha, tem todas as outras secretarias, mas metade do orçamento de Minas vai para a Assembleia Legislativa. A mesma coisa acontece no governo federal. Então, nós precisamos de ter vontade política para dar subsídio, para dar estrutura para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Senão, nós nunca vamos mudar essa realidade. Por fim, quero fechar essa conversa aqui dizendo que dou total apoio aos servidores do Sisema. Todos eles têm meu apoio na greve. Tudo que a gente puder fazer para levar essa explicação e levar essa explicação da relevância da Secretaria Estadual de Meio Ambiente para frente, nós vamos fazer. Porque o que a gente quer é uma secretaria boa, funcionando, sem novas greves, porque realmente a insegurança que as consultorias ficam, que os usuários ficam, os empreendedores ficam com a greve como essa, realmente não é algo que a gente quer viver novamente, tá? Então fiquem firmes, espero que o governo de Minas consiga resolver isso de mãos dadas com a Assembleia para que a gente possa, de fato, definitivamente resolver esse problema e possamos avançar em Minas Gerais. Beleza? Um grande abraço, até mais!